Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso point teológico, e aí vamos trazer uma resenha de um livro, no mínimo, provocador. Eu não sei quantos conhecem esta obra, mas antes de falar sobre esse livro, né, gostaria que você que não é inscrito no nosso canal, que você, vou te dar 2 segundos para você se inscrever. 58% das pessoas que assistem os meus vídeos simplesmente não se inscrevem. Ele vai lá, desfruta do conteúdo e não se inscreve. Então, se você faz parte desse 58% que o YouTube me disse que assiste meus vídeos, mas não é inscrito, então se inscreva aí. Isso, 2 segundos, beleza? Show! Agora você dá o like para você não esquecer. E no final não deixe de comentar, ok? No meio do vídeo, você que sabe. Amém? Nessa resenha eu quero falar sobre esse livro aqui, no mínimo, irmãos, provocador. Interessantíssimo. São um tipo de obra assim, irmão, que me chama a atenção numa livraria, sabe? Esses livros assim de editoras que você despreza, né? Editora Imago é uma editora aqui do Rio de Janeiro que publica livro de história, de teologia, mas não é uma editora evangélica como a Vida Nova, uma CPD da Vida. Então os caras publicam uns livros interessantíssimos que talvez jamais você vai ver uma editora evangélica, né, publicando. Esse livro aqui, ó, O Desaparecimento de Deus, um Mistério Divino. O autor é o Richard Elliott Friedman. Quem é esse cara? Ele é professor titular de hebraico, olha o currículo dele. Professor titular de hebraico e literatura comparada e ocupa a Katzenshire, na Universidade da Califórnia, em San Diego. É doutor em teologia, olha, por Harvard. Foi professor visitante em Oxford e Cambridge, na Inglaterra. Foi bolsista do American Council of Learned Societies, e é membro do renomado Biblical Colloquium. Ok? O cara não é pouca coisa, não. Então, muito mais especialista em hebraico, ou seja, na Bíblia hebraica. Então, esse livro aqui, queridos, é um livro da editora, como te falei, editora Imago. E se você procurar aí, jogar editora Imago, livro de editora Imago no Google, botar imagens, você vai ver que tem umas coisas interessantes aí para nós, estudantes de teologia. Ok? É um livro de 359 páginas, ok? No qual ele divide aqui no seu sumário alguns detalhes interessantes. Seus capítulos são divididos no seguinte: o primeiro, mistério. Deixa eu ler para você aqui algo que ele falou interessante no prefácio dele. Cadê? Até sublinhei. Olha só, até sublinhei aqui. Ele diz assim: este é um livro sobre 3 mistérios. Todos os 3 dizem respeito à presença ou à ausência de Deus. Vou ler outro texto que eu sublinhei. Este é um livro sobre a Bíblia, mas é também sobre Nietzsche e Dostoiévski, o sistema místico conhecido como Cabala e o modelo do universo que é conhecido na física pelo nome de Big Bang. Então veja bem com que ele vai dialogar, queridos. Meu Deus do céu, o cara é um teólogo hebraísta e vai dialogar com Nietzsche, o filósofo, e Dostoiévski. Esses caras se desenvolveram essa ideia de que Deus está morto. Tem a ver com, né, com o título do livro, certo? E ele vai dialogar com a Cabala, né? Essas questões aí do mistério aí cabalístico, né? Que os judeus, Cabala judaica, tem muita gente que se interessa por esse tipo de estudo. Eu confesso aos irmãos, eu nunca procurei estudar sobre essa questão da Cabala. Então eu não posso opinar sobre aquilo que eu nunca estudei. E o modelo do universo que é conhecido na física pelo nome de Big Bang. Então ele vai dialogar, veja bem, e vai perpassar nesta obra de quase 400 páginas sobre essas questões, veja bem, partindo do princípio que ele está falando sobre a Bíblia. Aí ele vai dizer aqui também, até sublinhei, se você quiser depois dar para ler o restante, para a imagem, diz assim: é provável que algumas pessoas tenham inferido pelo título Desaparecimento de Deus que este seja um livro que vai atacar a religião, mas não é. Então ele já começa a se defender. Ah, não vou comprar um livro desse não, o cara vai... Pastor, esse cara é como muitos calvinistas, ele é cessacionista. Você tem que ler o livro, né? Você tem que se aprofundar no que ele está dizendo
para saber se ele é cessacionista. Quando a gente fala sobre cessacionismo, muitas vezes nós estamos aí dialogando no que se refere à cessação dos dons espirituais, né? A questão da continuidade dos dons espirituais. O cessacionista não crê nas manifestações da contemporaneidade dos dons, e nós, digo nós, geralmente arminianos e pentecostais, cremos, em sua maioria, na continuidade, né? Então somos chamados de continuistas. Ele, veja bem, ele está fazendo aqui uma análise, irmãos, da questão da ausência ou desaparecimento de Deus, basicamente no Antigo Testamento. Quer ver assim, a grosso modo? Eu estou lendo esse livro, já li 72 páginas. Então o livro tem quase 400, um quarto aí, né, praticamente, do livro. Então, ele vai trazer uma perspectiva assim. Você já começa ali, Deus, né, a criação, tal, Deus cria o homem no jardim do Éden, conversa com o homem, cria a mulher da costela de Adão, aquele diálogo aparece para ele, Deus, aí ele vai se questionar sobre essa questão de Deus ali nos primeiros personagens bíblicos, nas primeiras narrativas. Deus tem essa facilidade de se comunicar, de aparecer, Abraão, Moisés, aparecer para esses caras, conversar com ele, Abraão, eis-me aqui, Senhor, do cara ouvir de maneira bem audível, né, a voz de Deus, e com o passar dos séculos isso já vai se perdendo, né? Você não vê Davi, por exemplo, Deus falando, Davi, assim como falou com Samuel, né? Então ele vai questionar essas questões. Quando Deus queria ouvir a voz, quando Davi gostaria de ouvir diretamente a voz de Deus, ele ia consultar o sacerdote para jogar Urim e Tumim, na verdade. Devo ir para tal batalha, tal guerra, e vamos consultar o sacerdote. Ele orava a Deus, obviamente o Espírito Santo falava no coração dele, mas não havia algo semelhante a Abraão. Deus falando diretamente com Davi, ou Samuel, percebe que já não há isso. Aí quando você chega ali no período intertestamentário, você percebe que é o chamado período de silêncio, 400 anos praticamente, e você já não vê Deus levantando nenhum profeta, o último profeta foi Malaquias, na verdade, e você não vê Deus naquele período, por exemplo, ali, levantando alguém, falando diretamente com o indivíduo, chamando pelo nome, da forma como nós vemos assim nos primeiros livros. Então ele vai falando sobre essas questões. Olha só, vou ler aqui para você aqui o sumário. Então, o capítulo 1 ele vai falar sobre a face oculta de Deus. O capítulo 2, o equilíbrio entre o divino e o humano. Capítulo 3, historiadores e poetas. Eu estou aqui. Capítulo 4, Deus da história. Capítulo 5, a luta com Deus. Capítulo 6, o legado da era. Primeiro mistério, foi o que divide em 3 mistérios esse livro. Segundo mistério, Nietzsche em Turim. Aí já entrando nessa questão desse filósofo aí. Capítulo 8, a morte, bota entre parênteses, a morte de Deus, entre aspas. Capítulo 9, o legado da era, século XX. E o capítulo 10, o Big Bang e a Cabala. Né? Como eu ainda não cheguei aqui nessa parte, quando chegar lá ele vai me trazer uma luz, né, dessa questão da Cabala. Capítulo 11, religião e ciência. Capítulo 12, reunião do divino com o humano. Então, ele tem uma palavra aqui interessante, na parte das orelhas aqui do livro, que eu achei interessante, eu vou comentar com vocês. Ele diz assim, neste audacioso e iluminador trabalho, ou melhor, a editora fala a respeito dele, né? Nesse trabalho de Richard Elliott Friedman, ele diz assim, neste audacioso e iluminador trabalho, Richard Elliott Friedman investiga uma cadeia de mistérios que dizem respeito à presença ou à ausência de Deus. Partindo de uma leitura inovadora e sensível da Bíblia hebraica, Friedman nos revela a significação e o mistério profundo do desaparecimento de Deus nessa obra. Porque o Deus que era conhecido através de milagres e de interações diretas no início da Bíblia, vai pouco a pouco tornando-se oculto. Então ele vai dialogar, ele vai expor aqui o argumento dele. Por quê? O que ele acha? Até deixar os seres humanos inteiramente sozinhos ao final da Bíblia. É claro, né, que a gente discorda desse ponto, né? Nós não estamos sozinhos. Eis que estarei convosco até a consumação do século, disse Jesus, né? Como é possível que a Bíblia, tendo sido escrita ao longo de tantos séculos e por tantos autores diferentes, retrate essa diminuição da presença visível de Deus?
e o amadurecimento da humanidade de forma tão coerente? Por que essa questão não é do conhecimento público? Friedman, então, investiga o lugar desse fenômeno na formação do judaísmo e do cristianismo. Mas este livro é apenas o estudo de uma antiga concepção. Friedman se volta também para as formas que essa sensação do desaparecimento de Deus assumiu em épocas recentes. Aqui, mais uma vez, ele aponta sua lente de aumento para um outro mistério, a estranha conexão entre Nietzsche e Dostoiévski. Nietzsche foi aquele filósofo, né, você sabe, né, que morreu, terminou seus últimos dias louco, né, teólogo, melhor dizendo, filósofo ateísta. Ele, não sei se você já leu algum livro de Nietzsche, eu já li, e li talvez o livro dele mais ácido que tem, um dos livros mais ácidos, que é o livro O Anticristo, uma crítica feroz ao cristianismo. Ele era filho de luteranos, se não me engano, de pastor luterano, e os pais dele não davam bom testemunho. Ele odiava a religião, detestava a fé de seus pais, de modo que ele se tornou um cético, e ele simplesmente demonstra ali todo o seu ódio, e ele simplesmente tenta incutiu no coração de muita gente essa questão de que Deus morreu, né? A morte de Deus, ou seja, não no sentido claro, no sentido literal. Deus morreu no sentido, para Nietzsche, no sentido de que o ser humano, a sociedade, não precisava mais de Deus, né? Ele viveu ali no século XIX, e você sabe que o período da Revolução Industrial, um período de grandes descobertas científicas, né, na área da ciência, na área médica, descoberta de vacinas, de cura, de remédio. Então ele equivocadamente começou a insinuar de que nós não precisávamos, o ser humano precisava mais de Deus, de se apegar a superstições da Bíblia e tal. Então quando eu li esse livro do Anticristo de Nietzsche, olha, ele diz assim, para que eu possa falar do cristianismo, eu tive que folhear a Bíblia, os evangelhos, ele dizendo nesse livro. E tive que colocar luvas nas minhas mãos para tocar na Bíblia. Tinha nojo da Bíblia, ele falou. Forte, né? Então era uma pessoa que atacava, viveu para atacar. O cristianismo foi um instrumento do inimigo, e o fim dos dias dele foi triste. Ele morreu louco. Morreu louco. Então, ele se levantou, né, contra Jesus de Nazaré e terminou assim. Então o autor, o Friedman, ele faz essa conexão, né, com Nietzsche e Dostoiévski, autores que desenvolveram, independentemente um do outro, a ideia da morte de Deus. Em seguida, Friedman relaciona todas essas questões em uma certa ambivalência espiritual e moral que parece caracterizar a época contemporânea, observando o interesse atual em relacionar descobertas da física e da astronomia moderna a Deus e a criação. Então o cara vai dialogar com o texto do Antigo Testamento, com a Cabala, e também com a física. O cara é não diz que ele tem formação de física, né, na área da física, mas é um cara que se interessa, possivelmente é um autodidata, então ele vai abordar essa questão. Você não vai escrever um livro se você não estudar a questão, né? Então diz mais aqui. Friedman relaciona um anseio por respostas concretas numa era de ocultação divina. E aqui, a sua lente de aumento, mais uma vez, se volta para o mistério. Os curiosos paralelos existentes entre a teologia cosmológica do Big Bang e o sistema místico da Cabala, paralelos estes que apontam para um território em que a religião e ciência, longe de se antagonizarem, completam-se, ou complementam-se. Na Bíblia, a ocultação da face de Deus é um desenvolvimento literário e teológico, mas no século XX essa ocultação é uma crise espiritual. E Friedman procura propor soluções para esse dilema, oferecendo ricas e provocadoras análises da literatura mundial, da história da teologia e da física. O Desaparecimento de Deus é um livro de leitura tão cativante e estimulante quanto uma boa história de detetive, com desfecho que consegue nos oferecer uma esperança verdadeira numa época de ânsia espiritual. Que interessante, né? Agora tu analisa. Na prática, você que é cristão, quando você está vivendo tribulações, tempos difíceis, né, um momento de desemprego, de enfermidade, você clama a Deus e você não tem resposta, você só tem um silêncio de Deus. É interessante isso, né? Claro, não significa que Deus não esteja com você, mas essa questão da ausência de Deus
É algo extremamente bíblico, né? Davi, alguns dos seus salmos, ele vai externar essa questão. Por que se você ausenta de mim e tal? Ou seja, a sensação da ausência de Deus é notória, né, irmãos? Quando você ora e você não tem uma resposta e quando Deus está em silêncio. Todavia, né, é óbvio, né, que o Senhor está conosco, nos sustentando ali. Né? Mas o título realmente é para chamar a atenção e o desaparecimento de Deus. Eu estava dando uma olhadinha aí, você vai encontrar na internet, hein? Tem na Amazon e em outros lugares. Embora seja um livro... veja bem o ano que ele foi publicado. Ele foi publicado, irmão, em 97. Um livro de 23 anos que foi editado. Mas aí, você encontra facilmente na internet. Então diz pra mim o que você acha desse tema, querido. Comente aí, dialogue comigo. Diz pra mim se é um tema que te interessa, um tema que... essas questões que ele aborda aí, ele vai mexer com a Tanakh, com o Antigo Testamento, ele vai dialogar aí, né, com Nietzsche, Dostoiévski, com filósofos, você vai dialogar com a física, com a cabala judaica, questões místicas. Caramba, interessantíssimo. Tá aí, irmão. É necessário, você que estudou em teologia, você se aprofundar aí em livros desse naipe aí, em autores desse nível. E normalmente são livros aí que, ó, Imago, editora Imago, né? São editoras que realmente não são muito faladas, né? Então, não deixe de dar o like, comente aí. Até a próxima, compartilhe esse vídeo aí nos grupos, né, de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Vamos ajudar o canal a crescer. Deus abençoe.